Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia! Estamos começando mais um programa Atualidade, aqui pela nossa rede litoral de televisão. Nosso programa, todos os sábados, entra na tua casa e junto com vocês a gente compartilha um monte de informações. A gente sempre está trazendo conteúdos novos aí para a nossa televisão e também para o nosso programa Atualidade com Marcos Figueiró. Pessoal, em 2025, nós estamos comemorando 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil, que teve início com o desembarque do navio La Sofia no Porto de Vitória em 21 de fevereiro de 1874. 400 imigrantes de diversas regiões da Itália desembarcaram aqui no nosso país. E o programa Atualidade veio até uma comunidade chamada Coblenz, que fica a 16 quilômetros de Carlos Barbosa, na nossa Serra Gaúcha, e fica a 110 quilômetros de Porto Alegre. O programa Atualidade hoje ele vai conversar com a dona Edith Chies, filha de um descendente, e que vai falar um pouquinho deste município, dessa localidade aqui, e contar um pouquinho a história de Vicente Chies. Quem é Vicente Chies? Tudo bom, Edith? Seja bem-vindo à Atualidade. Obrigada. Muito obrigado por te tirar um tempinho aí na tua agenda e conversar conosco aqui no programa Atualidade. Ah, sim. Acho que é importante também. E, Edith, eu fiquei muito curioso e assim, bastante entusiasmado quando eu ouvi falar de Vicente Chies. Quem é Vicente Chies? Além de ser teu pai. Sim. Bom, Vicente Chies sempre foi um homem visionário, eu sempre falo assim. Um homem que olhou muito além, que fez muito pela comunidade, pelo município e automaticamente família, né? Valores bem marcados, posições muito firmes, um homem extremamente determinado. Eu costumo dizer que ele é o meu herói, porque do nada eles iniciaram todo esse trabalho aqui, na verdade, na Serra Gaúcha, e eles receberam terras que estavam arborizadas e eles não tinham praticamente nem o que comer, não tinham estradas, não tinham nada. Então, escutando meu pai, meu avô e escutando a história, eu também fico emocionada e sempre valorizei muito tudo isso. Por quê? Porque nós somos o resultado de todo esse trabalho. Nós somos o resultado de todo o esforço que os italianos, quando saíram lá da Itália e deixaram parte das famílias lá e vieram se sacrificar por nós. Então eu acho que nós devemos muito a todo esse pessoal que desbravou com muita força, com muita coragem, com muita fé, com muita determinação. E eles não sabiam o que eles iam encontrar aqui, né? E eles transformaram isso aqui. Porque eles viram aqui um reflexo da Itália, né? As montanhas, os pareirais, as uvas, o leite, o queijo, tudo isso. Então, nossa, é impressionante como eles conseguiram transformar a Serra Gaúcha. Então, eu tenho muito orgulho dessa história e eu acho que todos nós devemos nos orgulhar disso. Não, e associado a isso também, tem um evento que acontece aqui em Coblenz, que as pessoas, antigamente, era tanta batata que se plantava aqui, que acabavam botando batatas fora, né, sim. Edith? E que o teu pai, visionário como tu acabou de nos dizer, o que ele fez? Convidou a comunidade a se unir com ele e dizer, gente, vamos parar de botar batata fora e vamos começar a distribuir batata, mas de uma forma diferente, né? E qual foi essa ideia? Conta pra nós aí, como é que surgiu esse projeto então, aí? Eles criaram do Baile da Batata? O Baile da Batata, que acontece já há 30 anos e realmente foi uma ideia, foi ele mais 2 tios, o tio Nelson e o tio Sérgio. E o Sérgio, o primo. E, então, na verdade, a gente tinha uma luta, né? A gente sempre participou para a comercialização do produto, sempre era um problema. E nesse ano, especialmente, sobrou muita batata.
Então eles pensaram, criaram uma comissão e começaram a fazer, fizeram o primeiro baile da batata, que foi um sucesso e que existe até hoje, né? Todo ano acontece o baile da batata agora na comunidade. E virou um evento onde rende lucros à comunidade e mantém a comunidade. E há quantos anos tem esse baile da batata? 30 anos já. 30 anos o baile da batata. Aham. Então quer dizer, aquelas batatas... Eu era pequenininha, eu me lembro do primeiro baile da batata. Sério? Muito legal. Nossa, porque no início não era uma coisa tão organizada, então ficava batata esparramada no chão, era uma coisa. E hoje não, hoje a gente já tem toda uma organização, eles criaram até uma máquina para fritar a batata. Na verdade é um evento, né, porque toda a estrutura que foi montada, porque na verdade nesse baile vem de 3.000, 3.500 até 4.000 pessoas. Participam desse baile da batata. Sim. Então, a noite toda é oferecida batata gratuita. Não é gratuita, né? Está inclusa no preço. Mas virou realmente um atrativo dentro do município. Sim, e na verdade o teu pai acabou... aquelas batatas que estavam sendo dispensadas ao Léo, né? Agora, hoje, as batatas têm uma finalidade e as pessoas plantam batata e já reservam uma quantia para esse evento. Sim, hoje até se compra a batata, a comunidade já não produz tanto. E hoje nós temos a batata que ela é pré-cozida e como é muita quantidade, então ela tem que ser pré-cozida mesmo. Mas no início, assim, chegávamos a preparar 30 sacos de batata. E a gente descascava, picava tudo, fazia o pré-cozimento na comunidade e depois se oferecia para os clientes. Agora não, agora a comunidade vai esvaziando, né? Porque dentro de toda essa evolução, meu pai também, visionário da forma que ele sempre foi, na verdade, a gente saiu aqui da comunidade, a gente foi para uma comunidade vizinha, porque meu pai também no comércio da batata que ele fazia, ele tinha um caminhão e ele passava nas comunidades vizinhas, nas cidades vizinhas para comercializar a batata. E ele parava nos lugares para almoçar. E quando ele parava para almoçar, ele era muito esperto, muito inteligente, ele começou a fazer contas no restaurante. E ele dizia assim, ele voltava para casa e ele dizia para nós, gurizada, o negócio é restaurante. O negócio é restaurante. Até que chegou um dia, e olha como ele era visionário. Ele ia nos horários diferentes no restaurante e ele contava mais ou menos o número de pessoas, quanto gastavam. E aí ele fazia uma estimativa de quanto podia render um restaurante. Lá pelas tantas ele chegou em casa e ele disse, bom, tá difícil o trabalho na roça, tá complicado, meus irmãos já tinham problemas de saúde, ele disse, comprei o restaurante Salvador do Sul. O primeiro restaurante foi em Salvador do Sul. Gente, prestem atenção aí, porque vai chegar um momento que vocês vão descobrir que o senhor Vicente Chies é um dos precursores dos restaurantes da nossa capital gaúcha. Esperem aí. É verdade. Salvador do Sul. Então foi o primeiro restaurante que o senhor Vicente adquiriu. Aham. Aí ele vendeu o caminhão, nós ficamos com um Jeep, o Jeep era a gás. E nós jovens, tínhamos um vínculo muito grande com a comunidade, então não foi fácil a gente se adaptar, mas a gente teve que ir se moldando. Aí de Salvador do Sul, eles abriram em Carlos Barbosa, um bar, e aí meu irmão ficou em Salvador do Sul, aí fomos para Carlos Barbosa. De Carlos Barbosa, aí eles assumiram, meu pai e meus irmãos assumiram o primeiro economato no Palácio do Comércio em Porto Alegre. Assumiram o quê? O restaurante do Palácio do Comércio. Ah, é? Aham. Esse foi o primeiro. E depois eles aprenderam a lidar com a situação toda, né? Porque ali eles eram econômicos. E aí eles montaram o primeiro restaurante Quilo de Porto Alegre. Aí começou toda essa, como é que eu vou dizer, essa organização dos restaurantes e a associação que existe hoje, tem mais que 100 restaurantes, e é onde eles já receberam até prêmio de cidadão de qualificação da alimentação em Porto Alegre através dos restaurantes, meu irmão e meu pai. Então eles realmente transformaram a alimentação em Porto Alegre. Os restaurantes Aquilo vieram com tudo, eles foram precursores também nisso,
E eles tiveram ideias maravilhosas. E o que acontece? A única coisa que precisa é estar preparado para o trabalho, porque a gente sabe que o restaurante, ele não acontece de qualquer forma. É muito trabalho que está envolvido. Não só trabalho, né? Muita dedicação. Tu tem que saber o que tu está fazendo, o que tu está oferecendo, é muito risco, é equipe de funcionários, é muita coisa. Eram os aluguéis, são aluguéis até hoje, mas enfim, transformou a vida de muita gente, essa visão do meu pai. O meu pai foi o visionário, foi aquele que viu, foi na frente e depois carregou toda essa gente junto. Até porque toda a família de vocês está ainda envolvida com restaurantes. Não só a família, aí foram os amigos, foram os primos, foi o pessoal da comunidade vizinha, foi o pessoal de Carlos Barbosa. Quer dizer, eu não saberia dizer hoje o número de pessoas que está envolvido. Que seguiram o legado do teu pai. Exatamente, porque o meu pai olhava muito... E ele não tinha medo, quando ele começou tudo de novo, ele já tinha mais que 50 anos, né, mãe? E a mãe sempre muito parceira. A mãe sempre junto, sempre... É óbvio, né? Que um sozinho não consegue, mas a mãe sempre esteve do lado do pai e sempre apoiou, né? Tanto para as maluquices como para as coisas boas, porque o meu pai também, ele foi uma pessoa que, ele dizia assim para nós temos que criar motivos para fazer a gurizada voltar. Quem era a gurizada? Os netos. Sim. Então, quando começaram a vir os netos, ele o tempo todo foi criando motivos. Ele criou uma chácara, ele criou, como é que é, o motocross, depois o jeep. Ele abriu estradas dentro da terra dele toda para fazer trilha de jipe. Então, ele nunca teve medo, ele nunca teve preguiça, ele nunca foi miudeiro, sabe? Ele queria viver, e ele viveu intensamente tudo. Tudo ele fez com muita visão, com muita segurança, com muita energia, e nunca eu vi o meu pai colocando dúvida, vai dar errado, vamos ver se vai dar certo. Não, vamos fazer que vai dar certo. Não, e uma outra coisa, Edith, que a gente não pode deixar de também enaltecer é o espírito de liderança dele, né? Oh, sim. O espírito de liderança. Muito. Porque hoje, Koblenz hoje, é toda asfaltada, é toda organizada. Gente, venham conhecer essa comunidade. Ela fica 16 quilômetros de Carlos Barbosa. Se o asfalto hoje está aqui, se o asfalto chegou até aqui, foi por causa de Vicente Chies. E eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não se tocaram da importância que esse homem, na sua passagem por esse plano, na passagem por essa região, e todo esse legado que deixou ainda, e mais, ele comprou um museu. Ele comprou um museu aqui da comunidade, né? Deixar a história, né? Era incrível, sempre me encantei, né? Isso sempre me encantou nele, porque ele olhava, planejava, e aí ele apresentava para nós e ele determinava. Então, isso é um espírito de liderança e segurança. Mas ele também tinha com isso uma persuasão muito grande. Ele nos convencia, né? Ele não obrigava. Tinha o poder de convencimento. Ele era muito... ele era muito inteligente. E até porque, para uma pessoa convencer a outra, ela tem que estar bem embasada. Exato. Né? E como tu mesmo disseste no início, ele é um visionário. É um visionário. Né? Ele sempre olhou muito além. Era encantador sentar com ele e conversar. Ele tinha 85 anos e parecia que ele tinha 18, porque meu pai continuava sonhando como se ele tivesse 18. Tanto para ter jipe, como para comprar fazenda, como para organizar a comunidade, como para criar um ginásio gigante, que também nós temos, né? Sim. Um campo de futebol com arquibancada. Nossa, e ele, olha, eu vou contar um fato que eu acho sensacional do meu pai. Lá pelas tantas, ele disse, eu vou organizar uma gincana de jogos para os netos. E aí todo mundo achou que eu estava ajudando meu pai. Eu não ajudei em nada, foi ele e a mãe. E ele organizou todas as brincadeiras que ele fazia quando ele era criança.
que era laçar boi, que era enterrar uma galinha e encontrar, e deixar ela com o pescoço de fora, e encontrar a galinha de olhos vendados, era jogar bochas, era carrinho de lomba, ele fez carrinho de lomba para gincana, ele fez uma bicicleta de madeira, que está lá no museu. Quando eu vi essas bicicletas de madeira, se invejei ter uma e nunca pude ter. Então, meu pai fez a bicicleta de madeira, meu pai criou essa gincana. E os netos têm uma admiração, uma coisa incrível, uma coisa linda, porque também ele sempre fez tudo para que eles quisessem voltar para cá, porque aqui fosse o ponto deles, e é até hoje. Então, nessa gincana foi sensacional, todo mundo chegou já no sábado de tarde já iniciaram as tarefas, sábado de noite ele reuniu todo mundo na sala, contou as histórias, cantou, e fomos dormir, já era quase meia-noite. De manhã, às 5 da manhã, ele falou assim, amanhã às 5 da manhã o café vai estar na mesa, quero todo mundo de pé. Meu Deus, quando ele dizia isso, era uma ordem, né? Os netos todos estavam ali, 5 da manhã estava todo mundo de pé, e aí começaram as brincadeiras novamente. E quando chegou aí pelas 10 da manhã, ele levou todos nós para o museu. E ninguém sabia nada do que ele tinha programado. E no museu ele tem tratores, ele tem caminhão, o primeiro caminhão que ele teve, máquinas e tem debulhador de milho. E o museu, na verdade, o que é o museu? O museu é a primeira casinha que foi construída aqui em Coblentz por alemães e tinha virado um chiqueiro. E ele olhava aquilo e ele ficava inconformado, né? Ele dizia assim, não, eu vou comprar isso e eu vou reestruturar e vamos guardar aqui como se fosse o nosso museu da comunidade. Eu fico pensando, nunca vi em nenhuma comunidade ninguém ter a preocupação de guardar a história assim, desse jeito. E ele queria guardar a história. E nesse dia, quando a gente estava ali, né, ele disse bem assim, então hoje eu quero avisar vocês que a partir de hoje o museu fica sob a responsabilidade dos netos. Olha o que esse homem fez, hein? Ele fez. Olha a responsabilidade que ele deu para vocês, né? Para todos, meus filhos e netos, todo mundo chorando, ninguém estava entendendo nada, né, mãe? Aí ele disse assim, e tem mais. Quando a Edith, pessoal, ela diz mãe, é porque a avó, que a gente chama carinhosamente de vó aqui, a esposa do senhor Vicente, ela está aqui sentada, que ela não quer aparecer na televisão. Então a gente não vai mostrar ela, mas ela está aqui. E a câmera, de vez em quando, dá umas tremidas aqui, pessoal, porque o vento, de vez em quando chega aqui, nesse local aqui, nós estamos com uma temperatura de 31 graus aqui, gente. Então, está muito quente. Nós estávamos lá em cima na casa, agora no ar-condicionado. Descemos aqui, porque eu queria pegar um lugar bonito aqui para poder entregar para vocês e para nossa audiência aí essa imagem bonita. Então, de vez em quando, a nossa câmera dá uma tremidinha ali. Até eu pedi para minha produção, de repente, sentar ali e ficar atrás, segurando ali um pouquinho a câmera, para o vento não derrubar, né, gente? Mas, olha, gente, é muito linda essa história. Quando me contaram hoje a história de Vicente Chiesa, eu digo, não, gente, isso aqui não pode ficar guardado apenas para a família. Vocês me permitem que eu compartilhe com a minha audiência? Imediatamente, visionário, acho que o seu Vicente Chiesa está aqui junto, espiritualmente aqui, de repente, curtindo tudo isso e vendo assim, é a minha história tendo continuidade e se propagando para outros rincões, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, outros lugares aí. E a Edith Chiesa, a filha do seu Vicente, se prontificou em vir aqui contar essa história para vocês. E eu disse, pai, Edith, que legal a gente poder contar isso aí, até para o pessoal da comunidade, para que as pessoas tomem consciência de que Vicente Chiesa praticamente construiu tudo isso aqui. Eu digo construiu tudo isso aqui porque a partir do momento que veio o asfalto junto, chegou o asfalto aqui, o progresso chegou junto, né, Edith? Sim. E eu não posso ficar inerte e não divulgar, e não dar essa visibilidade toda aí para a nossa rede litoral de televisão, para aquelas pessoas que me seguem nas redes sociais, que me seguem no canal no YouTube e que me seguem aqui, que nos acompanham com a audiência pela TV Litoral.
E eu fico muito feliz, Edith, quando tu fala e te emociona falar do teu pai. Porque, e não é pouco o que ele fez. É muito pouco até o que nós estamos fazendo para ele. Verdade. E mais bonito ainda é essa responsabilidade Que ele passou. que tu passou para os netos. Foi incrível. E ainda ele deixou bem claro, disse, olha, 3 anos depois ele faleceu. E ele disse assim, e eu também quero pedir uma coisa para vocês, quando eu morrer, eu não quero ser enterrado no cemitério, eu quero ficar aqui no museu. E ele está lá? Ele está no museu. Então, isso foi... Mas falando da estrada, falando do asfalto, falando de tudo isso, o meu pai ajudou com pai picareta a abrir as primeiras estradas. E ele aprendeu a fazer contas, sabe como? Com a mãe dele, ensinando ele a saber quanto ele ia ganhar por hora, quanto ele ia ganhar por minuto, quanto ele ia trabalhando na estrada, construindo as estradas. Porque quando eles vieram morar aqui, não tinha estradas. Eles construíram as estradas. E graças a Deus, antes dele partir, ele conseguiu ver o asfalto na comunidade dele, ele conseguiu ver o progresso chegar, ele foi para Porto Alegre, ele inovou, ele começou a abrir horizontes para muitas pessoas. E, nossa, a comunidade... ela realmente é muito agradecida, E meu pai teve... sabe como ele chamava meu pai aqui na comunidade? Ambulância. Ambulância? Ambulância, porque onde ele soubesse que tinha alguém doente em casa, ele pegava o carro dele, ele buscava a pessoa, levava para o médico, trazia de volta. Então ele sempre teve assim, preocupado com as pessoas, com o todo da comunidade. E a água da comunidade. Não tinha um poço d'água, eram fontes, né? Então ele correu atrás, fez dentro da terra dele, fez poços artesianos, fizeram toda a canalização da água dentro da comunidade, e ele sempre junto, ele sempre carregando tudo isso. Mas ele também, como é que eu posso, não quero desmerecer de forma nenhuma meu avô Quiesmo, meu avô Salve, os nossos avós. Porque, na verdade, eles ensinaram tudo isso para os nossos pais. O que eu escutava do meu avô Quies e do meu avô Salve, que a união tornava qualquer pessoa vencedor. A união. Então, entre os filhos, entre a comunidade. Aqui a gente vive até hoje como se fosse uma grande família. Minha mãe, são 16 irmãos, meu pai 10 irmãos. Tudo é primo e tio, todo mundo se dá bem entre todos. Eu sempre digo que vir para Coblença, algumas pessoas não entendem, mas eu falo, eu estou indo para o céu, eu estou indo para o paraíso. E a gente vem aqui buscar realmente um canto de refúgio, algo que eles construíram de uma forma especial, né? E tem um valor que é inestimável. E sem falar da energia, né? Da energia. A energia que tem nesse local aqui. É boa, né? E eu já tive a oportunidade. Eu sou suspeita. Eu vou corroborar. Eu já tive a oportunidade de passar um Natal com essa família. E não é uma família, é uma grande família. Porque é muita gente. E eu admiro que são todos unidos, são todos ali. Gritões, italianos falam alto. Então assim, é muito bacana, é muito legal a gente poder estar num lugar como este. E é como mesmo tu diz, vir da metrópole, chegar aqui, se reenergizar, né, Edith? É um paraíso. Meu Deus, eu não sei, não tem preço o que a gente vive aqui, não tem preço o que a comunidade organiza, como ela organiza e como ela consegue envolver todas as pessoas que estão hoje fora da comunidade, mas que estão aqui, mas que voltam sempre para cá. É muito lindo. E agora a gente se ouve falar muito aí também nessas questões de privatizações da nossa água e coisa. Aqui vocês têm água própria. Conquista do teu pai. Conquista do meu pai. Na verdade, eu também ajudo a fazer um trabalho dentro dos municípios, onde a gente está tentando conscientizar os nossos prefeitos e todo mundo para cada um ser dono da sua água, cada município ser dono. Caxias do Sul, por exemplo, tem a Samai, e nós somos donos da nossa água em Caxias do Sul. Então, eu passei em São Pedro da Serra, aí eles são donos da sua água. Eu passei em Barão, eles são donos da sua água.
Carlos Barbosa, eles estão tentando organizar de tal forma, com poços artesianos e tal, também para serem donos da sua água, para não deixar privatizar. É o nosso bem maior, né? E como é que funciona aqui essa distribuição de água aqui, Edith? Bom, então eles, na verdade, fizeram do jeito deles, né? Eles abriram valos e canos, e o poço artesiano fica em cima do morro, que é na terra do pai, e aí a água vem sendo distribuída. O seu Vicente continua distribuindo água ainda. Exato, Olha exato. só. E aí, assim, nós tivemos uma reunião na semana passada, onde eu quero ficar com as terras do pai aqui e da mãe, e aí que meus irmãos, a primeira coisa que eles me disseram, só tem uma coisa, a água é da comunidade e vai ser sempre da comunidade, porque Sim. assim o pai quer. Sim. Então, já está determinado que esse é da vai comunidade. O legado do teu pai vai continuar. Vai continuar, A água com sendo certeza. distribuída para a comunidade. E aí, o que eles fazem? Tem diretorias e eles fazem o caixa deles. E aí, quando precisa de dinheiro, então se usa desse caixa. Mas a comunidade que administra, a comunidade tem o seu lucro, a comunidade faz funcionar. Claro que tem seus problemas. Hoje, meu marido é engenheiro, então eu olho, eu digo, isso podia ser ainda melhor. Mas do jeito deles, eles fizeram e dá certo. E dá certo. E dá super Time que está certo. ganhando não se mexe, né? Como tem esse ditado, né? Muito forte, né? Edith, esses anos todos que se passaram, teu pai faleceu com 80 e poucos anos, né? 85. 85 anos. Houve algum reconhecimento Da comunidade? Sempre. Das pessoas, Sim, sempre. O meu pai sempre foi muito respeitado e ele não era um homem que falasse muito, mas onde ele estava, ele comandava. E quando ele faleceu, foi uma coisa incrível. A sociedade toda se envolveu. Antes disso, antes do falecimento dele, já as pessoas homenageavam, já falavam do trabalho dele. Ele já era reconhecido. E nós, como família, sempre foi nosso campeão, junto com a nossa... Sim, com a nossa matriarca. Com a nossa matriarca, que sempre foi parceira, assim. Imagina que com 80 anos de idade, 85, 84 anos de idade, numa madrugada nós estávamos aqui, meu pai ligou para os meus irmãos e disse, gurizada, tá chovendo, vamos para a trilha. 84 anos. Olha só. De madrugada, Espírito aventureiro. eles iam para a trilha. E a mãe era parceira, ia junto. Pessoal, olha que bacana essa história de hoje do programa Atualidade com Marcos Figueiró, aqui na nossa rede litoral de televisão. Em fevereiro, lá em 21 de fevereiro de 1874, chegou aqui no Brasil um navio chamado La Sofia, né? E lá no Porto de Vitória, trazendo 400 imigrantes. Dentre esses imigrantes estava um desses descendentes dessa família do seu Vicente, antecedentes da família do seu Vicente Quies. E o programa Atualidade hoje dando toda essa cobertura, essa visibilidade aí, e merecida. Merecida porque olha tudo que esse homem deixou. Sim. E continua. Depois de morto, depois de desencarnar, ainda continua ainda dando toda deixando esse legado, e os netos dando continuidade ao trabalho. Eu estava conversando com a minha filha essa semana e ela me disse bem assim, mãe, é impossível esquecer o avô, é impossível esquecer aquilo que ele disse, a forma como ele ensinava. A Tawane estava aqui hoje, também estava chorando. Então, e eles falam assim entre eles, só louco não gosta de ir para Koblenz, só louco não gosta de ir na casa do avô e da avó. Então, eles têm isso neles, é muito lindo. Eu quero encerrar o programa, pessoal, dizendo assim, muitas vezes nós ouvimos crianças dizer aos pais, vamos na casa do avô e da avó. Primeira coisa que eles dizem é, tem Wi-Fi lá? Tem internet lá? E olha que a história que a Edith nos contou aqui, que os netos naquela nem não precisava disso aí. Não. Porque o vô propiciava toda a diversão, ocupava eles andando, brincando e fazendo as coisas. O tempo todo. O tempo todo, né, Edith? O tempo todo. Edith, muito, muito, muito obrigado. Obrigada por me dar essa oportunidade de compartilhar com a minha audiência aí um pouquinho da história do teu pai. É. Obrigado por
por tudo, por assim, Obrigada a você por pela tudo. oportunidade mesmo de poder estar passando, porque de verdade não são todas as pessoas que conseguem ter a energia que ele tinha e a vitalidade de até o fim da vida dele fazer tudo que ele queria. Imagina com 80 e poucos anos ainda querendo Fazer trilha de madrugada. Fazer trilha de madrugada de moto. Pessoal, o programa Atualidade está ficando por aqui. Infelizmente a TV tem horário para cumprir, né? Encostadinho ao nosso programa vem um outro programa aí também, gente. Não percam. Uma super produção também. E vocês, obrigado pela audiência que vocês nos dão todos os sábados aqui na nossa rede litoral de televisão. Somos filiados à Gazeta de São Paulo, pessoal. E agora estamos entrando aí com mais força em mais 89 cidades através do canal da Claro, o canal 868 da Claro. Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo sábado com um novo convidado, uma nova convidada aqui no programa Atualidade com o Marcos Figueiró. Tchau, pessoal! Atualidade com Marcos Figueiró.